Mas falar sobre inteligência, para falar sobre inteligência emocional, a gente precisa entender o que são as emoções, não é mesmo? Então, assim, o que é uma emoção? A emoção, ela é um estado interno específico com uma representação interna diante de algum acontecimento que pode ser real ou imaginário. Então, um acontecimento, um estado específico. E a gente vai entender mais quando eu falar para vocês aqui quais são as emoções que os teóricos trazem como emoções primárias. Nós temos várias, mas temos as primárias. E as secundárias, elas partem dessas, né? E as emoções, inclusive, o que eu posso dizer para vocês é que quando nós somos impactados por alguma emoção, geralmente isso vai impactar o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro de luta e fuga. Por exemplo, digamos que você está andando numa rua e de repente aparece um pitbull na sua frente. Você está ali, o pitbull vem bravejando, vem, você com medo, você vai ter um impacto de uma emoção, a emoção do medo. Os olhos arregalam, isso aqui geralmente fica mais franzido. E existe no seu cérebro reptiliano uma parte do seu cérebro que vai dizer para você ou você luta ou você foge. Isso acontece com várias coisas na nossa vida. E naquele momento, o cérebro reptiliano também vai mandar uma mensagem para o seu sistema nervoso. Sabe aquele sistema quando você não consegue ter controle, quando é independente de você, a vontade de parar ou de correr, você começa a suar, começa a palpitar o seu coração, tudo isso é um processo do seu sistema nervoso. Então você começa a ter acelerado seus batimentos cardíacos, aumenta a sua pressão, a concentração de açúcar no sangue é muito grande nesse momento, você está ali diante daquele bicho. Então você parte, luta com ele ou você foge. E naquele momento você vai sentir uma série de coisas, isso é uma emoção. Ok? Então é um estado específico. E quais são essas emoções? Alguns teóricos falam: Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite, que bom te ver aqui. E alguns teóricos falam que as emoções primárias são 4, mas nós já temos também teóricos que falam que são 6, então vou falar de todas, tá? As 4 primeiras é medo, alegria, tristeza e raiva. E alguns teóricos acrescentaram o nojo e o susto. Todas as emoções, elas estão ligadas ao nosso sistema de sobrevivência, ok? Todas elas. E as secundárias, elas são o composto dessas, a mistura dessas. Beijão para você também. Fica aí com a gente. Então, essas são as emoções, então elas são específicas e vão te trazer um estado específico em relação àquilo que você sente. Tá bom, Josi, eu já sei o que é emoção, mas você não vai falar sobre inteligência emocional? Sim, claro. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre as emoções que nós temos. Oi, Anaí, tudo bem? Arias, bem-vindo. Que legal tê-los aqui. Eu acabei de explicar o que são as emoções. E agora eu vou falar pouco mais sobre o nosso tema mesmo, que é a inteligência emocional. Ok? Para a psicologia, a inteligência emocional, ela descreve a nossa capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e reconhecer os sentimentos das pessoas e como lidar com isso. Para o Daniel Goleman, daquele livro maravilhoso, best-seller, que é Inteligência Emocional, inclusive se vocês adquirirem ou já leram, dá um ok aí, se vocês já conhecem o livro. E o Goleman, ele acrescenta algumas outras coisas. Ele diz sim, que é identificar os próprios sentimentos, identificar nos outros. Aí ele acrescenta motivar-se e gerir as próprias emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Isso é muito legal. E aí, ele vai falar que são 5 habilidades. Quem é inteligente emocionalmente desenvolve 5 habilidades. Não existe, gente, se a gente procurar um expert, ai caramba, a expert é inteligente emocionalmente. As pessoas sempre estão nessa fase de desenvolvimento. Como o nosso autoconhecimento, inclusive o autoconhecimento faz parte da inteligência emocional. Ok? E as 5 categorias quais são?
Autoconhecimento emocional. Primeira, autoconhecimento emocional. O segundo é o controle das emoções ou a autorregulação, como queiram. A automotivação, reconhecimento das emoções em outras pessoas ou a empatia, né, que muitos chamam, e a habilidade de se relacionar, ou seja, relações interpessoais ou competência social. Então, são essas 5 habilidades que uma pessoa que é inteligente emocionalmente desenvolve, ok? Então, por enquanto está muito na teoria, tá acima. Daqui a pouco a gente vai começar a dar uns exemplos assim muito legais. E o que é reconhecer as emoções? Esse autoconhecimento emocional, ele é imprescindível, gente, porque quanto mais a gente se conhece, mais nós conseguimos nos gerenciar. Então, isso é muito importante, saber por que eu ajo ou reajo de determinada forma, em determinadas situações, e conhecer os meus estressores. Isso é muito importante. Pessoas, situações que fazem acionar os meus gatilhos de raiva, meus gatilhos, seja lá qual for o sentimento. Então é importante o autoconhecimento, porque eu começo a me gerenciar. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu me gerencio melhor. Ok? E em relação ao controle emocional, é muito maravilhoso. Eu sempre nas minhas palestras eu digo, se eu não tivesse não tivesse que falar nada sobre inteligência emocional do que eu falei, eu queria falar apenas sobre uma coisa, que é o controle das emoções, que é essa autorregulação, ok? E aí é saber lidar com os próprios sentimentos. E aí eu trago várias coisas. Eu gosto de falar dos buracos emocionais, do nosso viés de confirmação, das nossas projeções, saber ouvir, né? Receber e não ressentir, né? Saber ter feedback, isso é muito importante. E cada pessoa, uma pressuposição da programação neurolinguística é que cada pessoa faz a melhor escolha para ela em determinado momento. Então a gente não pode ir contra as escolhas das pessoas. E quando eu falo de buracos emocionais, o que é que eu estou falando? O que é que isso tem a ver com o meu controle? Quando eu passo por algum sofrimento psíquico, algum trauma ou algo dessa natureza, eu vou ter buracos emocionais. Uma pessoa, por exemplo, que não quis estudar, não quis procurar se graduar ou algo assim, enfim, por alguma eventualidade da vida, não fiz isso. E em determinado momento, essa pessoa começa a ver que aquilo está fazendo falta e ela começa a sofrer por conta disso, seja lá por qual motivo for, o que é que vai acontecer? Ela vai ter um buraco emocional. Tá dando para compreender? Ok. E aí, quando de repente essa pessoa no dia a dia começa a se dar mal com alguém que estuda, que trabalha, que faz isso, que está se realizando, ela se sente atravessada. Por quê? Porque ela tem um buraco emocional em relação àquilo. E isso nem sempre está diante da consciência dela. Ela pode estar esquivando, ela pode estar pode estar muito escondido. Ela pode não entender por que ela perde controle com aquela pessoa ou com algumas situações. O que é interessante no controle emocional, nessa autorregulação, é que todos os gatilhos que eu tenho externos, e quando eu falo externos é que eles estão fora de mim, não sou eu, estão externos, né? Ambientes, pessoas, seja lá o que for. Então, todos esses gatilhos externos, quando eles são acionados em mim, quando algo acontece, quando alguém me provoca, quando alguém me fala algo que eu não gosto, quando eu ouço uma história que não é legal, quando aquilo me puxa, me toma, ou seja, aciona dentro de mim algo, o problema, na verdade, não está no que está me acionando. Não é aquela pessoa ou situação. O que existe é algo dentro de mim. Por isso que eu falo dos buracos emocionais. Existe algo dentro de mim em relação àquilo que precisa ser resolvido e eu não resolvi. Deu para entender? Então, daí eu preciso resolver os meus buracos, as minhas questões, eu preciso tamponar, aprender a lidar com essas coisas, porque senão eu vou viver perdendo o controle sempre. Então, primeiro, eu preciso ter autoconhecimento das minhas emoções, saber quais são esses gatilhos que me ferem nas pessoas, nas coisas, nas situações, enfim, onde for. Se algo me toma, se algo te aborrece, se alguma situação, alguma pessoa te aborrece, você primeiro que você tem que fazer é olhar para você e ver por que aquilo te aborrece.
Porque não estou dizendo que a pessoa está fazendo algo certo, nem que ela está fazendo algo errado. O que eu estou dizendo é que, independente do que esteja sendo feito, se aquilo me atinge, é porque existe algo dentro de mim que precisa ser resolvido e eu ainda não resolvi. Tá ficando claro, gente? Me falem aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá sendo legal a minha voz? Vocês estão me ouvindo bem? Me falem aí se a voz está saindo, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá bom? Ok. E, enfim, então nós temos aí as questões dos buracos, o viés de confirmação, porque uma live a gente não vai poder demorar tanto, né, gente? Enfim, aí a gente vai falando de algumas coisas. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem perguntar e eu vou respondendo, tá bom? E aí fica legal a gente bater esse papo desse jeito. Então, vamos lá. Sigamos. E aí, o que é essa automotivação? É dirigir as nossas emoções a serviço de um objetivo ou de uma direção, de uma realização pessoal. Se automotivar. Obrigada, Andréia. Valeu. E aí, você se automotivar. Obrigada. Você que é maravilhosa. E aí a gente precisa da questão da automotivação para que a gente direcione essas tensões, direcione essa energia, direcione essa vontade que a gente tem de falar algo para realização própria. Gente, quando a gente tem a mente ocupada com alguma coisa, a gente não consegue nem se aborrecer. Quando a gente está focado demais em realizar alguma coisa, quando a gente realmente está buscando isso, está lutando por isso, a gente ocupa demais a mente e a gente não consegue se aborrecer mais com ninguém. Fica muito mais difícil, a gente não tem tempo. E olha, eu vou falar de experiência própria, porque eu já tive desculpa, o pavio bem curto. E hoje em dia eu sou muito tranquila em relação a muitas coisas. Eu acho que todas, por incrível que pareça, mudei bastante, porque eu aprendi a colocar a minha energia na realização dos meus objetivos. E quanto mais eu foco nisso, quanto mais isso me preenche, mais aquelas coisas que não fazem sentido e só me aborrecem vão embora. E aí, esse é automotivar-se. Lembra que nós falamos de 5? Autoconhecimento emocional, controle emocional, que é a autorregulação, e a automotivação. E a empatia, Josi? Esse reconhecimento de emoções em outras pessoas. Como isso acontece? Né? Como é feito? O que é isso? Oi, Andréia, sua linda! Tudo bem? Então, assim, reconhecer essas emoções nas pessoas, isso vai passar pelo. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Né? Isso vai perpassar por nós. Dificilmente a gente consegue ser empático sem autoconhecimento, sem se conhecer. Oi, Camila, tudo bem? Bem-vinda aqui conosco. Então, a gente pode entender melhor a necessidade e as preocupações das outras pessoas quando nós nos conhecemos. E outra coisa que é importante falar sobre empatia é ver a situação do outro, o outro, com os olhos dele. Então, eu vou ter que tirar de mim, ou quando eu converso, quando eu atendo alguém, ser empático, estar com o outro, gerar empatia ou rapport, que a gente fala muito em programação neurolinguística, é ver o mundo com os olhos de alguém. E empatia é diferente de simpatia, gente. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque quando eu sou simpática, alguém pode chegar para mim e dizer assim: caramba, eu tô me divorciando, minha vida tá um inferno, eu não tenho isso, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei. E digamos que eu tenha passado por esse processo de divórcio. E aí eu chego para a pessoa e digo assim: e olha, desencana, vai dar tudo certo. Amiga, tá solteira? Bora pra pista. Vamos arranjar outro, você tá sendo só simpática, gente. A gente você não está conseguindo ser empático, porque aquela pessoa, ela pode ter uma história. Se a gente fizer uma escuta, de repente ela pode ser uma pessoa que perdeu o pai muito cedo, ou a mãe, ou tem histórias de maus tratos. E, de repente, para ela, aquela relação é uma relação de segurança, que transmitia para ela, mostrava para ela que ela era alguém. E quando ela perde essa pessoa, ela se sente vazia. E para ser empático, a gente precisa ver o mundo com os olhos dos outros, a gente precisa ter uma escuta ativa. Ser empático é olhar com os olhos, não com o meu, não é com as minhas experiências. A leitura que precisa ser feita é com a experiência daquela pessoa.
como é para ela tudo isso, como está sendo as dores, e ser empático, sentir o que ela está sentindo, para poder ajudar, entrar no mapa de mundo dela, que a gente fala em programação neurolinguística. Todos nós temos nossos mapas de mundo, cada um tem a sua própria realidade. Todos vocês aí estão me ouvindo, me vendo, mas cada um vai levar para si aquilo de acordo com a sua própria realidade, com as suas experiências, com a sua forma de entender o mundo. Para alguns vai ser legal, para outros nem tanto. Enfim, então a gente precisa ser empático com as pessoas dessa forma, respeitando o mapa de mundo dela, a realidade dela. Talvez aquilo para mim não tivesse importância, mas para ela tem. É doloroso. Então, esse reconhecer as emoções, a gente precisa se autoconhecer e a gente precisa, nessa empatia, entender. Andréia, ser empático é difícil, mas é possível. Acho que é treino constante, porque é entender isso mesmo, a gente tenta. E quando a gente começa, é incrível, quando a gente consegue se doar um pouco mais e escutar o outro. E é tão bom, gente. Quem nunca teve problema e queria só desabafar, não queria escutar alguém dizer o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente quer até conversar com alguém e falar alguma coisa, mas o que a pessoa vai falar pra gente? Faz isso, faz aquilo. Na verdade, a gente não quer fazer nada. A gente às vezes quer só compartilhar a nossa dor, não é assim? Então não precisa a gente ser empático, isso faz parte da nossa inteligência emocional. Aprender a ouvir, isso é importante. E empatia é escuta, e escutativa. O que é escutativa? Escutar além dos ouvidos, é escutar com os olhos, é escutar o corpo, é escutar as pessoas além da sua voz, porque as pessoas transmitem muitas coisas pra gente, e é se colocar no lugar delas. Isso é importante, ok? Já vimos 4. E a quinta, essa característica da inteligência emocional, das habilidades de relacionamentos, habilidades em relacionamento interpessoal agora. Interação com os outros indivíduos utilizando competências sociais. Quais são essas competências sociais? Respeito às diferenças, a assertividade, a empatia faz parte disso. O gerenciamento de conflitos. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, você chega com alguém e diz assim: olha, fulano fez isso, isso, isso e isso. Aí a outra pessoa diz assim: o quê? Ah, tu não sabe, ele faz pior. Né? Então não está gerenciando conflitos. As pessoas vêm falar da vida de alguém, ou vêm falar do que está acontecendo com outra pessoa, numa relação profissional, por exemplo, no trabalho. Tu viste a fulana? Então, gerenciadores de conflitos, pessoas que têm inteligência emocional, eles vão gerenciar isso, não vão inflamar ainda mais. Eu, pelo menos, uso uma técnica. Não sei se vocês vão aceitar ou levar para vocês, mas eu aprendi com a minha mãe, inclusive, né? Que já é falecida, mas me ensinou muita coisa legal. E uma delas era, sempre que alguém fala mal de alguém para mim, eu falo uma coisa boa dessa pessoa. Porque o outro, quando ele ouve isso, porque se você vem falar mal de alguém e a pessoa, é verdade, olha, ela é isso, ou ele faz isso, 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 e aí a conversa vai fluir só nesse sentido. Mas quando uma pessoa vem falar para você algo que não é legal sobre alguém, talvez nem mesmo que você nem se dê com essa pessoa e você fala algo bom, porque todos nós temos coisas boas, né? Assim como tem muitos pontos de melhoria. Então, quando você vai falar algo bom, automaticamente aquela pessoa se cala, ela sabe que com você ela não vai poder falar mal daquele ser humano. E aí eu tomei isso para mim. E isso melhora muito a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, né? Respeitar as diferenças. E quando eu falo para respeitar as diferenças, a gente fala de tudo, de tudo. Enfim, já pensou se ficar questionando sempre porque fulano gosta de vestir tal roupa, porque ciclano gosta de usar tal coisa, tal produto que não é legal, porque fulano só gosta, sei lá, eu já vi cada absurdo. Fulano agora só anda de Uber, não pega mais ônibus. Gente, ele quer andar de Uber, ele pode andar de Uber. Faz bem para ele. O trânsito doido, ele não quer mais estar no ônibus. Mas as pessoas começam a colocar. Lembra quando eu falei dos gatilhos? Do autocontrole? Tem a ver com isso. São coisas do dia, às vezes a pessoa não precisa te dar um tapa, não. Ela tá fazendo algo que te atravessou, e se te atravessou, é dentro de você, meu amigo. É dentro de você que você vai precisar resolver aquela questão. Ok? Ah, eu já ouvi, fulano tá fazendo uma festa. Ah, agora tudo faz festa. Isso está falando muito de você. Quando você faz esses comentários, começa a observar à tua volta.
As pessoas têm por hábito fazer comentários negativos a respeito de outras pessoas. Sempre. A respeito de tudo. Do atendimento das pessoas, de como elas se vestem, do produto que elas usam, se elas andam de ônibus, de carro, se elas compraram um carro novo, se elas trocaram de marido, qualquer coisa vira assunto. Mas quando você começa a observar, as pessoas são atravessadas porque lá dentro delas existem questões naquele âmbito do que ela está falando, isso é interessante dizer, que ela precisa resolver e ela não consegue. Então ela começa a falar dela, utilizando outras pessoas, porque pode fazer projeção. Lembra que a gente falou ainda há pouco do controle emocional, da autorregulação, dos buracos emocionais. Então ela pode ter traumas em relação àquilo que está no âmbito do inconsciente, ela nem sabe, nem lembra, nem faz ideia, mas está falando. Por isso a gente precisa de terapia. Vamos todos fazer terapia, que é importante para a nossa saúde mental. Não é para o nosso adoecimento, é para a nossa saúde mental. Ok? Enfim, vamos lá. É porque eu estou olhando aqui, que eu tenho 2 amigos aqui comigo, de vez em quando eu estou olhando aqui o que eles estão fazendo. Enfim, deixa eu me concentrar. E aí, nessas relações interpessoais, a gente precisa respeitar as diferenças, respeitar que o outro é diferente de mim, o mapa de mundo dele é diferente, ele não precisa gostar e aceitar tudo que eu quero do mesmo jeito. 2 pessoas podem ver um acidente de carro, por exemplo, e alguém dizer que é o carro A o culpado, e outro vem dizer que é o carro B, mas eles não viram o mesmo acidente? Foi o mesmo acidente, mas a experiência para cada um foi diferente. E a gente precisa ter essa habilidade. Tudo bem, eu penso assim, você pensa diferente. E não é por isso que a gente vai brigar. Ser inteligente emocionalmente perpassa por isso, pelo âmbito do respeito, respeito o que o outro pensa, respeito o que o outro fala, assim como eu quero que o outro me respeite. Eu não preciso fazer com que, e nem devo fazer com que as pessoas aceitem tudo que eu falo como se for a plena verdade. Não é? Não. O que eu falo, eu posso estar dentro daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu experienciei. E as pessoas também vivenciaram muitas coisas, perceberam muitas coisas, enfim, têm suas experiências. Ok? Oi, minha cunhada linda! Tudo bem? Que legal te ver aqui. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Agora que a gente já falou dessa parte teórica, das 5 habilidades, quais são as 5 habilidades da inteligência emocional? Você aprendeu? Olha lá. Autoconhecimento emocional, não é? Autoconhecimento, controle das emoções ou autorregulação, automotivar-se. Pegar essa energia que você está canalizando para isso e transformar em realização pessoal. Quem trabalha a sua realização pessoal com foco e determinação não tem tempo nem para se preocupar com o que as pessoas estão falando ou fazendo. Então, foco naquilo que a gente quer. Aliás, foco no que a gente quer e não no que a gente não quer. Porque eu canso de perguntar para as pessoas, o que é que você gostaria? E as pessoas dizem assim, sabe o que é? Eu não queria adoecer, eu não queria perder o emprego. As pessoas falam muito o que não querem, mas não sabem o que querem. Então, vamos lá, as 3, né? Autoconhecimento emocional, controle ou autorregulação, motivar-se, empatia, né, que é essa habilidade de lidar com os sentimentos das outras pessoas e o nosso relacionamento interpessoal, ok? E vamos continuar. Tá chegando mensagem aqui, você nem está fazendo barulhinho para vocês, gente, mas enfim. E aí, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte, eu sempre gosto muito desse exemplo, eu queria que vocês imaginassem que vocês têm um controle. Um controle, gente, não dá nem pra pegar meu celular que eu tô falando com vocês, mas vou pegar isso aqui, que é a capinha. Vamos lá, digamos que você tem um controle. Só que as teclas desse controle não são números. Eu quero que vocês pensem, não são 1, 2, 3, 4, não. As teclas desse controle são emoções. Por exemplo, deprimido, angustiado, inquieto, enraivecido, ódio, angústia, amor, paixão, alegria, tristeza, ira. Então, são emoções. E em algum momento, alguém vem falar algo que você não gosta, algo que te atravessa, você não gosta, falou, bu. Quando você, e digamos que esse controle que você tem das suas emoções está ligado a você, a sua essência, está ligado a você. Então, todas as emoções que são suas estão nesse controle. E aquela pessoa vem e fala algo que você não gosta. Aquilo vem, bu.
Quando, gente, você fala, responde, não tem esse autocontrole, não se autorregula. Lembra que nós falamos antes, né, dos conceitos? É como se você pegasse esse seu controle, que é o controle das suas emoções, e entregasse na mão de alguém. Só que quando você faz isso, você perde o controle, literalmente. Você permite que o outro acione os seus botões. Esteja lá, olha, acionando cada botãozinho. Ah, isso te dá raiva? Aí vai lá, aperta mais no botão da raiva. Ah, tu não gosta disso? Ele vai lá e aperta no botão da inquietação. Ah, isso te deixa triste? Vai lá e aperta no botão. Porque você passou o seu controle para a mão de outra pessoa. Nós temos que ter autorresponsabilidade, porque esse controle, ele é nosso. Ele é nosso. Infelizmente, existe um papel que muitas vezes nós estamos nele, que é o papel de vitimização. Nós nos vitimizamos. Então, quando a gente passa esse controle para as mãos do outro, a gente deixa de lado a nossa autorresponsabilidade sobre nós. Nosso equilíbrio emocional, ele precisa ele nos diz que nós precisamos desse controle conosco, para não nos colocarmos na posição de vítima, porque quando a gente faz isso, entrega o nosso controle para alguém, a gente se coloca na posição de vítima. Aí tudo é culpa do externo. A culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do vizinho, a culpa é do chefe, a culpa é do colega do trabalho. Então a culpa é do governo, a culpa é da economia, a culpa seja lá de quem for, só não é nossa. Porque a gente aí entra nesse papel de vítima. Quando a gente entra nesse papel de vítima, nossa, aí fica difícil. Fica muito difícil. Porque a gente é apenas uma vítima. O que a gente vai fazer se a gente já se colocou nesse papel? Ah, eu sou apenas uma vítima de tudo. Do marido, do vizinho, do cunhado, ou seja lá de quem for. Então, a gente não se implica e a gente precisa se implicar. Por exemplo, se eu tenho uma discussão com alguém, uma briga, sei lá, alguma coisa com alguém, e eu saio dali e alguém diz assim, Josi, vai lá, fala com a fulana ou com fulano, pede desculpa. Eu pedi desculpa por quê? Se foi ele que me ofendeu ou se foi ela que falou aquilo pra mim. É? Que legal, Andréia. Olha, a Andréia tá falando que precisava assistir esse vídeo. Parece coisa de Deus. Que bom, que bom. Eu me sentindo um anjo aqui, Andréia. Então, quando você se coloca nesse papel de vítima, eu simplesmente, como exemplo que eu dei, eu dizer, não, a culpa é dele, só vou falar se vier aqui me pedir desculpa. Porque a vítima sou eu. Ele que está fazendo alguma coisa, não sou eu. Então, quando a gente se coloca nesse papel, fica difícil. E a gente precisa trabalhar nossa inteligência emocional, porque independente do que nos façam, qualquer coisa, seja lá o que for, a gente precisa se implicar. Algo aconteceu? Aconteceu. Qual é a minha implicação nisso? O que é que eu fiz de fato? Porque eu posso ter feito alguma coisa, até sem saber. Mas só vou saber se eu tiver equilíbrio emocional necessário para lidar com essa situação. Aliás, o que nos adoece é o fato de nós não sabermos lidar com as nossas situações. Seja no nosso relacionamento, seja no trabalho, né, questões profissionais, negócios, seja finanças, seja questões materiais. Quando nós não sabemos lidar com essas situações, é que nós adoecemos. A gente precisa aprender a desenvolver inteligência emocional, tá? Poder lidar melhor com as questões, porque a vida não vai ser cor-de-rosa. A vida sempre vai nos apresentar desafios. Se a gente não souber lidar com esses desafios diariamente, a gente vai ser impactado de uma certa forma que a gente pode adoecer muito. E quando eu digo adoecer, é adoecer biologicamente, emocionalmente, porque 85% da causa das nossas doenças físicas são emocionais, são por questões emocionais mal resolvidas. Então, resolva as suas questões. Tem alguma questão para resolver, seja com quem for, sente, converse, fale, destrave o que está preso, que isso pode estar te prejudicando. Mas saiba como falar, aí você usa a inteligência emocional para isso, ok? Então, quando a gente se coloca nesse papel de vítima falando, a gente está sempre certo. Então, não são as minhas ações, não é? São as ações do outro, o que é que eu vou fazer? E é sempre mais fácil pensar que é o outro, né? O outro que me machucou, é o outro que me humilhou, é o outro que me ofendeu. Sempre é o outro. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: não foi. Aí eu tenho que agir, aí vem a autorresponsabilidade. Eu tenho que sair do papel de vítima para ir para o papel de autorresponsável, porque são minhas ações e o meu controle, lembra? Então, para eu ir para esse papel, eu tenho que ir com uma fala diferente. Não foi o outro que me machucou, não foi o outro que me agrediu, não foi o outro que me ofendeu, nem foi o outro que me entristeceu.
Fui eu que me permiti ser machucado. Foi eu que me permiti ser entristecido. Fui eu que me permiti ser agredido. Parte de mim, quando eu sou autorresponsável, eu começo a entender que é minha responsabilidade o meu autocontrole. O que o outro vai fazer é processo dele. O que eu vou fazer é o meu processo. Se o outro quis me ofender, se o outro quis me humilhar, se o outro quis fazer qualquer coisa comigo, trapacear, me bater, seja lá o que for, o meu processo. Aliás, eu nem vou entrar nessa questão de física, ok? Não estou falando nem de questões aqui de bater essas coisas, porque isso aí já é buscar a lei mesmo, é denunciar, é fazer essas coisas, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. Mas quando o outro me faz algo e eu estou permitindo que ele faça, eu estou permitindo me sentir daquele jeito, triste, ofendida, magoada. Uma vez, uma amiga falou para mim o seguinte: eu estava num processo já faz um bom tempo, mas eu estava num processo de busca ainda, evolução, enfim, ainda estou nesse processo, é claro, mas foi bem no início. E eu estava muito magoada com uma pessoa e chorava muito por conta das coisas que eu ouvia essa pessoa falar. E eu lembro que uma amiga chegou para mim e disse assim, eu conversei com essa pessoa e ele me falou que quando tu queres falar qualquer coisa, basta essa pessoa falar algumas coisas e tu já chora. E ele disse que, enfim, que para ele tu chora, tu é uma fraca. E aí quando ele me falou isso, eu despertei. Eu disse, eu tô me permitindo a isso, eu não vou mais deixar isso acontecer. E aí, desde aquele momento, podia falar o que fosse. Eu não chorava, eu não esbravejava. Por quê? Porque eu sou autorresponsável pelo meu controle emocional. Ele pertence a mim. Eu não posso deixar o outro me manipular, fazer o que quiser, ir lá, olha, e fazer o que quiser com meus sentimentos, com as minhas emoções. Eu tenho que ter autorresponsabilidade e sair do papel de vítima, porque até então eu estava no papel de vítima. O outro me ofendia, o outro me agredia, o outro fazia algo para mim. E a partir daquele momento mudou. Eu comecei a dizer, eu tenho responsabilidade pelo que eu sinto e não o outro. O outro tem responsabilidade pelo que ele faz. Mas pelo que eu sinto, a responsabilidade é minha. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho sobre as minhas ações, quando eu tomo controle novamente, eu deixo o vitimismo. Porque eu me torno autorresponsável pelo que eu sinto e não pelo que o outro me fez. Porque ele pode fazer qualquer coisa. Então, sempre que ele fizer qualquer coisa, qualquer pessoa me fizer qualquer coisa, me falar qualquer coisa, eu vou decidir ter o sentimento que eu quiser em relação àquilo. E se alguém me ofende, me machuca, o processo é dele. Ele tá mal. Quem precisa de ajuda é essa pessoa. Quem precisa de ajuda é ele. Eu tenho que seguir o meu processo libertador de autorresponsabilidade usando o meu controle emocional. Então, gente, se nós estamos infelizes, nós não podemos culpar ninguém. Não podemos. Porque nós decidimos ser infelizes. Nós fizemos esse registro daquela situação. Alguém pode ter feito, eu não estou falando aqui que ninguém vai nos ofender nem machucar. Eles podem fazer, essa é a atitude deles. Olha aí, o processo é dele. Se ele quer ser grosso, se ela quer ser estúpida, se quer ser fofoqueira, se quer, pode fazer o que for. É um processo que é da pessoa, é dele. O meu processo é entender que eu não preciso ser vítima, eu preciso ser autorresponsável por tudo que eu sinto. Se me dói, mas está doendo, perceba onde isso em você precisa ser resolvido. Se alguém me fala algo que me machuca, me aciona, uma situação que eu vejo, aquilo me aciona, lembra lá do controle emocional e da autorregulação. A gente precisa saber onde aquilo em nós não está resolvido. Porque se a gente tem questões para resolver, a gente precisa resolver. Mas a gente faz o quê? Coloca para fora e diz que o culpado é o outro. E aí a gente fica no papel de vítima. A gente precisa ser mais autorresponsável. Para ser inteligente emocionalmente, precisamos nos conhecer, conhecer as nossas emoções. Então, ser autorresponsável emocionalmente. Precisamos ter controle. Qual é esse controle, Josi? Ter autorregulação, entender que nós temos traumas, nós fazemos muita projeção do que é nosso para as pessoas, então a gente precisa receber feedback. Tudo isso no autocontrole das emoções, tá?
Muitas coisas acontecem na nossa vida, às vezes, quando a gente é criança, e a gente nem imagina o quanto aquilo está ali em nós, ferido. E a gente nem imagina, pensa que cresceu e está resolvido. A gente tem muita coisa que não está. E a gente precisa se automotivar, buscar realização pessoal, ter sonhos, colocar em prática, fazer de tudo para realizar as coisas, o que precisa ser feito. Isso que é bom ir para terapia, gente. Enfim, procura um psicólogo, procura um coach, procura um practitioner em programação neurolinguística, procura um profissional que possa te ajudar nas suas questões, traz essas questões para o profissional para ele te ajudar. Às vezes, questões do dia a dia têm adoecido muitas pessoas. E, enfim, as pessoas se tornam muito vítimas, dependentes, não sabe dizer não, só sabe dizer sim, não se enxergam mais, não se reconhecem, só se reconhecem no outro, na existência do outro, uma falta de amor próprio muito grande. E eu não sei qual é a tua questão, enfim, eu não estou dizendo que você pode ser uma pessoa espetacular, mas pode ter alguma coisa aí em você que pode estar fazendo você perder o controle de vez em quando e deixar de se autorregular, e a gente precisa disso. E precisa se automotivar, como eu falei, buscar realização, né? Ter meta, ter objetivo e focar naquilo, preencher a mente com o que é bom. Isso vai nos ajudar bastante. Precisamos de empatia, entender o outro dentro do mundo dele. Nós somos um mundo, nós temos uma realidade, o outro tem a realidade dele. Então, eu preciso saber que dentro de qualquer questão, de qualquer embate, o outro é o outro, eu sou eu. E é importante a gente, porque muita gente fala, todo mundo é diferente de todo mundo, mas fica só na falácia. Isso não passa para as nossas atitudes. Quando alguém me fala alguma coisa, eu já pulo, já quero briga, já quero falar, já quero responder, e não sei o que, ele tem que me entender, esse é meu ponto de vista. E quando a gente para olhar o outro, que ele é realmente diferente de nós, ele realmente, talvez, ele é um ser humano como eu, que está procurando acertar, que está procurando se desenvolver dentro daquilo que ele conhece. Eu fico imaginando, às vezes, como é até covarde a gente cobrar coisas de certas pessoas que não têm o nível de intelecto que nós temos, ou não têm o conhecimento que nós temos. Enfim, eu não estou dizendo que ninguém é burro, porque ninguém é, todo mundo é inteligente. Mas tem pessoas que já se desenvolveram de alguma forma, têm mais habilidade, conhecimento, sabem lidar melhor com algumas coisas e outras não. Então, olhar para aquele ser humano e achar que ele vai saber lidar com algumas questões, a gente está totalmente enganado pensando assim. A gente precisa entender com empatia as questões das pessoas, que ela vive o seu mundo próprio. E dentro do mundo dela, talvez aquilo que ela esteja fazendo se resolve daquele jeito. Talvez aquilo que ela esteja falando, ela acredite que seja verdade. E a gente precisa ter respeito, porque aí a gente vai para a quarta, que as relações interpessoais, ok? Desculpa, falei agora da quarta, que era a empatia. Vai para a quinta, que é as relações interpessoais, né? Respeitar sempre o outro, dentro daquilo que ele acredita que é verdade, acredita ser correto, enfim, ser mais assertivo. E isso tudo, como a Andrea falou ainda há pouco, não é fácil, né? Não, não é fácil. Mas provavelmente quando a gente consegue desenvolver esses atributos, a gente é mais feliz e tem mais satisfação. Porque é algo nosso, essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento vai trazer para a gente uma identificação que antes a gente não tinha de pessoas, situações e coisas. Ou seja, reconhecer os nossos estressores. E melhorar, porque quando eu reconheço meus estressores, isso me estressa, isso aqui não é legal, eu não gosto disso, eu não gosto dessa fala, eu não gosto. Quando a gente reconhece essas coisas, acontece algo maravilhoso, que a gente aprende a se gerenciar. A gente aprende a não ir naqueles locais. E a gente começa a se perguntar, por que isso está me fazendo mal? Por que isso não é legal para mim? E aí é quando a gente dá um passo maior ainda, que são das descobertas interiores. Bem, nós falamos aqui sobre inteligência emocional para os contextos do cotidiano. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de estar conversando aqui com você, tá bom? Que a gente se veja muito em breve. Daqui a pouco eu vou colocar aí a data para a nossa nova live e eu espero encontrar. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá ok? Tchau, tchau. Boa noite.